Cruz Maltins e Cruz Maltins do nosso Brasil, você está no canal Vai Jogar Vasco. Me chamo Diego Costa, quero deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Antes de começar, quero pedir a vocês deixar o likezão que ajuda bastante, se inscreva no canal e vambora. As notícias que agora é o pós-jogo, no jogo de ontem de Vasco e Curitiba, aquela vexame que foi ontem lá em Curitiba, né? Mas antes quero passar para vocês aqui a classificação do Campeonato Brasileiro até o momento, né? Terminada a quinta rodada, do campeonato. Vou estar passando para vocês aqui também os resultados que aconteceram e logo a gente já começa a falar do gigantesco, beleza? A classificação por momento está assim: Botafogo com 15 pontos, Palmeiras com 13, Fluminense com 10, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Fortaleza com 9, São Paulo com 8, Atlético Mineiro, Santos, Grêmio, Internacional com 7, Flamengo e Bahia e Vasco com 6, Bragantino também com 6, Corinthians com 4, Cuiabá com 4, Goiás com 3, Curitiba com 2 e Atlético Mineiro, América Mineiro com 2 pontos. Né? E os resultados da quinta rodada ficou assim: o Santos venceu o Bahia por 3-0, empataram em 2-2 Red Bull Bragantino e América Mineiro. O Internacional perdeu para o Atlético Paranaense em casa por 2-0, o Flamengo ganhou do Goiás de 2-0, o Cuiabá perdeu para o Atlético Mineiro em casa por 4-0, o Palmeiras ganhou de 4-1 do Grêmio, o Cruzeiro perdeu o Fluminense em casa de 2-0, Vasco e Curitiba empataram em 1-1, Botafogo ganhou de 3-0 do Corinthians e o Fortaleza e São Paulo terminaram em 0-0. Beleza, rapaziada? Esses foram os resultados da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E agora vamos entrar no vídeo, né, para falar do Vasco, da partida de ontem do Vasco, aquela partida horrorenta que o Vasco fez ontem. Meu Deus do céu, que coisa horrível, né? O Vasco já não vem jogando bem, já tem muito tempo, principalmente no segundo tempo, mas ontem ele não conseguiu jogar nenhum dos dois tempos. E foi incrível o que aconteceu ontem, né? Ficou muito nítido que a gente precisa de um cara particular as nossas jogadas para organizar o meio-campo, né? A nossa linha de defesa está muito bem postada, mas ontem sofreu muito, né? O Léo Jardim aí se destacando como o melhor da equipe aí nesse início de temporada, fazendo boas defesas ontem de novo. Mais uma vez, se ele não tivesse ali, o Vasco poderia ter perdido a partida, mais essa partida, né? Acho que os jogadores, o elenco do Vasco, a diretoria, Abel Braga, Paulo Blax, todos eles têm que acordar para a vida logo, porque falou que o Vasco não vai sofrer, beleza, mas a gente está sofrendo, tá, gente? A gente continua sofrendo ainda. A equipe não é uma equipe boa, né, que a gente estava esperando que tivesse um bom desempenho. Barbieri deu uma entrevista e falou que pegou uma sequência muito pesada. Eu também concordo, porém, eu acho que a gente precisa jogar. A gente não jogou contra Bahia e contra Curitiba, dois adversários praticamente do mesmo nível, se bobear até um pouco abaixo, a gente não conseguiu jogar, né? Contra o Atlético Mineiro a gente venceu, jogamos no primeiro tempo. Contra o Palmeiras a gente empatou, a gente jogou o primeiro tempo. Contra o Fluminense a gente empatou, a gente jogou o primeiro tempo. E nessas duas partidas aí que a gente empatou e perdeu para Bahia e também para o Curitiba, a gente não jogou nenhum dos dois tempos, né? Acho que a gente precisa acordar, a gente precisa organizar a casa, a gente precisa de um cara que possa articular essas jogadas. Eu vi muito o Léo Pelé fazendo esse papel de estar saindo um pouco mais da zaga e tentando cruzar esse passe para tirar a defesa adversária, né, a concentração deles, mas isso não vai acontecer toda hora, não pode acontecer toda hora, até porque o Léo é zagueiro, então a gente precisa de um cara que consiga fazer isso, né? O Vasco conseguiu quebrar um pouco a linha de marcação deles depois que o Orediano entrou, juntamente ali com o Figueiredo, aí que começaram a conseguir a quebrar um pouco a linha deles, né, no jogo mais individual, junto com o Eric Marcos. Eu acho que a gente precisa muito acordar para a vida, né? Essa galera que tá treinando lá, principalmente o Maurício Barbieri, pelo amor de Deus, coloca essa galera para jogar. A gente precisa vencer, precisa convencer. Domingo a gente tem um jogo, a gente tem um jogo perigoso e importante contra o Santos, né? No domingo a gente precisa vencer em casa, coisa que a gente não vem fazendo, né? Então acho que a gente precisa ter um pouco mais de atenção
e se redobrar um pouco mais, principalmente os jogadores que estão dentro de campo, jogar um pouco mais, porque é o que está faltando para nossa equipe hoje, né? No Campeonato Brasileiro, né? Vou estar passando para você aqui alguns números do Vasco na partida. O Vasco chutou apenas 2 vezes na partida. Cara, é muito pouco para quem quer vencer uma partida. É muito pouco, é muito pouco. A gente teve 65% de posse de bola. Para quem teve 65% de posse de bola, você chutar uma vez no gol, é muito pouco. A gente precisa acordar, a gente precisa jogar a bola, a gente precisa, de alguma forma, envolver o adversário como a gente vinha fazendo. Só que agora a gente não está fazendo mais, né? A gente pega adversários ali, teoricamente, do mesmo nível ou abaixo, a gente não consegue jogar. A gente consegue jogar quando o Vasco se retranca e sai para a partida. Quando a gente tem que propor o jogo, como foi a partida de ontem, a gente não consegue jogar. Então, assim, o Vasco vem muito mal, abaixo daquilo que a gente esperava. Alguns jogadores também bem abaixo, como o Pedro Raul. Apesar de que eu penso que o Pedro Raul está sendo sacrificado com esse esquema tático. A bola não chega redonda ali, ele não tem alguém para servir ele lá. Mas ele vem perdendo alguns gols cara a cara. Perdeu 1 ou 2 gols ali impedido, mas ele poderia ter feito até não valendo, ele poderia ter feito, mas ele perdeu o gol mesmo assim, ele não tá bem. Eu acho que a gente precisa acordar um pouco mais, e esse elenco precisa dar a resposta que o vascaíno merece, que o vascaíno quer ali também, né? Uma coisa que vem me incomodando muito também é essa linha de impedimento, que o Vasco sempre cai na linha de impedimentos do adversário, né? Foram 3 nessa partida de ontem. Então a gente precisa acordar, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa jogar, o Vasco precisa se impor, o Vasco precisa de um cara que possa organizar e pensar a jogada. O Andrei ontem muito abaixo, o Rodrigo, apesar de bom na marcação, a galera sabe que ele fica um pouco abafado quando se aperta ele, e foi isso que o Curitiba fez ontem. Acabou que apertou muito o Rodrigo, a gente perdeu algumas bolas bobas ali no meio, a gente não conseguia acertar passes de meio metro. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de consciência e concentração. A gente só tem esse campeonato para poder jogar. É inadmissível que o Vasco vá mal na única competição que está disputando no ano. Beleza, rapaziada? Essa foi aqui a minha análise do jogo de ontem, né? Péssimo, horroroso o jogo de ontem. Muito ruim, muito abaixo, né? Espero que o Vasco melhore aí. O Vasco já volta a treinar hoje para poder enfrentar o Santos no domingo. Espero que quando o Santos já esteja alguma coisa mudada aí melhor para o nosso gigantesco, beleza? Peço a vocês deixar o likezão que ajuda bastante, se inscrevam no canal e até mais tarde com mais notícias do nosso gigantesco, beleza? Valeu!